grande vitória. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim: disse, porém, a Absalão: chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. 2 Samuel 17, 5. Isso. Agora, versículo 18. Mas viu-os todavia um moço e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem de Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio para ali descerem. E tomou uma mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço e espalhou o grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. A mulher desse homem, chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher àquela casa, disseram: onde estão Ahimaás e Jonatas? Responderam-lhe as mulheres: já passaram o val das águas, havendo-os procurado. Sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi, e lhe disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, nem só havia o que tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, e pôs em ordem os seus negócios, e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Até aí. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, que nesta noite nós possamos aprender que esses textos que nós acabamos de ler sejam de grande instrução e entendimento para as nossas vidas. Eu coloco a minha vida diante de ti, peço a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema de hoje é vencer as vozes contrárias. Irmãos, veja só. Eu estou lembrando de uma história aqui, mas não cabe agora citar ela. Até não combina bem isso aqui. Todas as vezes, veja só, há uma narrativa no mundo, a narrativa do mundo é assim. Há um padrão, esse padrão ele tem que ser seguido. Se esse padrão ele é quebrado, você sofre coisas que você muitas vezes não entende. Havia um plano de Deus para Israel. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus é que Davi fosse rei. Ok? Mas, no meio dessa história, estou tentando ser o mais simples para você entender. No meio dessa história, dessa guerra, Davi resolve um dia ficar em casa. E manda os seus homens para a batalha. E lá em Israel, quando a gente visitou, geralmente o palácio do rei, os lugares que eles ficam, né, como qualquer outro império onde há uma monarquia, eles sempre, você pode observar, o Papa, os reis, eles sempre aparecem na sacada do seu palácio. E ele tem a visão geral do que está acontecendo. Então, os palácios dos reis, eles são cercados por sacadas assim e corredores onde tem os sentinelas e eles observam toda a cidade e o seu reino. Um belo de um dia desse, está lá Davi, olhando e viu a esposa de um dos seus homens, um dos seus principais. E a sua carne falou mais alto, porque ele estava no lugar errado e a sua natureza o dominou. E aí todos nós conhecemos a história que ele foi, caiu com a mulher, se prostituiu e tal.
Só que havia dentro dessa história o pai dessa moça, que para ele gerou uma grande vergonha. E aí ele não poderia fazer nada contra o rei diretamente, então ele começa o quê? Conspirar um ambiente contra o próprio Davi. Né? Então existem coisas na sua vida, na nossa vida, né? Agora acaba a história que eu vou te falar. Então eu conheço um local, uma igreja, e essa igreja é um casal que faz parte dessa igreja e que estão crescendo muito. Quando eu falo para você que está crescendo muito assim, é coisa de milhares de pessoas. E um dia Deus me deu uma palavra, eu falei assim, cuidado com quem você está se cercando. Porque na medida do possível que você for avançando, você pode ter alguém com o mesmo sentimento de Aitofel, né? Achando que a coisa tem que ser na mão dele e no fim Deus pôs na sua mão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Nós podemos errar, mas quando você acha um caminho do arrependimento, o plano de Deus ele vai ser validado na sua vida de qualquer maneira. Ninguém, a não ser uma coisa, ninguém pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Ninguém, irmãos. Quando eu falo ninguém, é ninguém. E eu lembro quando nós chegamos na cidade de Barretos, eu fui visitar o Joaquim. Joaquim é dono de um grande lava-rápido, caminhão e tal. Um cara trabalha, pensa num cara trabalhador. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, ele falou assim, vai lá ungir o meu estabelecimento, né? Para Deus abençoar mais ainda e tal. E ele tinha um negócio com os pastores da igreja dele, de toda semana lavar e higienizar o carro dos pastores, porque lá em Barretos é região de terra vermelha. E a terra, irmãos, ela encrosta no carro, assim, é uma coisa absurda. E aí, coincidentemente, os carros dos pastores eram todos brancos, porque eles são médicos, tá, os pastores da igreja lá. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá e eu levantei de manhã e Deus falou comigo, assim, audível, como você está me ouvindo. Ore contra o laço da morte. E eu pensei que era alguma coisa com ele. Quando eu entrei, e era mais uma subida, assim, uma rampa, e o caminhão, ele tinha ligado o caminhão para encher o compressor de ar. Que o caminhão, ele trabalha no ar, o freio de ar. Se não tem ar no freio, o caminhão perde e desgoverna e sai quebrando tudo. E eu lembro que eu estava lá e eu fui ver, na hora que eu fui ver o caminhão, e tinha assim um espaço de um muro, assim, mais ou menos de 1,5 metro. Irmãos, eu vi um vulto preto na minha frente assim, o caminhão saiu e virou e veio lambendo a parede assim. Se eu tivesse sem aquele escape, para você entender que o caminhão arrebentou o muro inteiro, assim, veio cortando, com tijolo, cimento e tal. Você imagina se me pega, ele ia me partir no meio. Beleza, escuta essa. Aí ele ficou desesperado. E a primeira coisa que ele fez, ele foi atrás de mim. Eu falei, estou bem, querido, está tudo certo, Deus me livrou. Quem tem promessa não morre não. Tal. Aí beleza, tal, não sei o que lá. Numa reunião de oração, reunião de oração, com alguns pastores no grupo e alguns que se diziam que tinham dons, tal, não sei o que lá. Aí eu falava, aí o pastor que está dirigindo, ele falou assim, Deus me fala que tem alguém aqui que recebeu um grande livramento de morte hoje. Aí o Joaquim estava do meu lado, deu uma cutucada assim, o bispo, se você não falar, eu vou falar. Aí tu vai falar o quê? Aí eu contei. Irmãos, na hora que eu contei, virou uma pessoa do meu lado assim e falou assim, Deus me falou que você viria para essa cidade, você ia prosperar muito aqui.
que você ia destravar algumas coisas dessa cidade aqui. E eu orei, coloquei teu nome dentro de um buraco, desse jeito, irmão. Para te matar, para você morrer, porque o que está em você me dá ódio. Olha, irmão, que coisa loucura. Aí eu falei assim, não diga. Irmão, aí entrou o senso do deboche. Eu falei, não diga. Você botou o nome no buraco lá para eu morrer, não sei o que, não sei o que lá. Porque da onde eu vim, eu falei, não. Você só está visitando, porque de onde você veio, você ainda não saiu. Que não é possível você falar uma coisa dessa. E começou a falar. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém vai tocar na minha vida se não for o Espírito Santo. Ninguém toca em mim se Deus não permitir. E para tua surpresa, eu cheguei, vou ficar até o último dia que Deus desejar, vou prosperar, como Deus falou, que eu vou prosperar, e aceita que dói menos em você, Satanás. Eu te repreendo. Não. A pessoa voltou assim. Onde eu estou? O que está acontecendo? A pessoa estava possessa de um espírito maligno que viu em mim e na Raquel uma grande ameaça de território. E de fato, o território foi vencido pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós passamos lutas. Irmão, eu cheguei uma vez em casa. Irmãos, eu não morava em sítio. Casa de interior, assim. A parede, irmão, pensa numa parede assim, 2 metros assim de largura para 2 de altura. Preta de carrapato. Até um negócio. Carrapato, barata. Aí eu liguei para São Paulo. Até arrepia. Nossa, só de lembrar. Aí eu liguei para os intercessores amigos que eu falei, eu estava orando por você agora. Eles entrando em guerra, e na hora que eles oravam, declaravam, os negócios iam caindo e iam sumindo. Inexplicavelmente, irmão. É uma coisa que você tinha que ver, coisa de filme de terror. Existem, agora se você é maduro ou não, você vai ter que ouvir. Existem coisas que estão lutando contra você, que você precisa tomar uma decisão e saber que lado que você quer ficar. Existem lutas que eu enfrento, que você enfrenta, que não é A, B ou C. É você que vai ter que assumir um papel de uma autoridade que Deus já colocou em você. Esse homem, por nome de Aitofel, ele quis resolver a história conspirando de uma coisa mal resolvida. Então ele fez o quê? Já que ele não poderia bater de frente com o rei, ele usou um ambiente para minar o rei. De que maneira? Estabelecendo conselhos. Então, ele era um cara que na frente do rei, ele era o bom, ele era o cara, mas por detrás do rei, ele colocava em dúvida a credibilidade do rei. E nesse texto agora, diz lá, vendo pois Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs e foi para casa, para a sua cidade. E olha o que ele fez. Pôs em ordem todos os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vai morrer não é você, é Aitofel que vai morrer hoje. Posso ouvir amém? Vou repetir de novo. Quem vai morrer não é você, é Aitofel que vai morrer na tua vida hoje. As vozes contrárias vão morrer na tua vida hoje em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou te contar outro livramento. Me ligaram e falaram assim, bispo, tem a cidade Sertânia aqui, é a igreja da família. E é reunião de casais. E é legal o interior, porque os casais assim são bem ativos, né? Quando fala em reunião de casamento assim, de casais, é um negócio, irmão, junta gente, brota gente da terra. Aí eu levei a Raquel, claro, né? Levei a Raquel. E aí o casal que falou da gente foi conosco, nos acompanhou, porque conhece os pastores de lá. Irmãos, eu na volta, acho que foi na volta, a irmã dessa moça
a mãe dessa moça, é uma mulher ela não sabe ler, irmãos, ela não sabe ler. Mas ela decora versículos. Né? O nome dela, Imaculada. Esposa do pastor, de um pastor. Pensa no povo que ora. Mulher de fé. Ela me ligou e falou assim, reduz, eu estava dirigindo. Ela reduz a velocidade e veja o livramento. Irmãos, eu reduzi, eu meti o pé no freio, reduzi a velocidade e me passa uma manada daqueles porcos assim, de queixada na minha frente. Se eu pego um de frente, ia dar acidente, eu ia bater o carro, ia cair dentro de um precipício. Por que eu estou... Deus está mandando falar essas coisas hoje? Porque é o seguinte, antes do diabo armar, antes do diabo fazer, Deus já mandou um anjo para te livrar. Quem crê que Deus está nos livrando hoje? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida hoje. Eu fui buscar minha mãe hoje lá em Atibaia, está em casa, graças a Deus já está em casa lá, já está dando trabalho, já está em casa lá. Deve estar assistindo aí. Na ida, irmãos, na ida, do nada para o trânsito, o pedágio para, deu problema no sistema. Tem um pedágio de R$ 3,20 para ir para Atibaia, ali em Mairiporã. Eu parei, uma fila quilométrica, e eu senti assim, claramente, o Espírito Santo falou assim, não murmura. Não murmura. E geralmente quando eu estou sozinho, que eu tenho que cumprir o horário, eu ando um pouco mais rápido. Eu ando rápido. E aí Deus falou assim, irmãos, aí eu saí do pedágio, eu peguei a paralela, porque eu conheço alguns atalhos, e fui sair lá no topo, justamente no topo, aonde 5 minutos depois de carro eu ia chegar lá, tinha um acidente envolvido 3 carros. E eu saí e na rodovia, do nada, hoje, irmãos, eu estou falando que aconteceu hoje, do nada, sai um cara com um sandeiro assim, junto com a esposa, e ele vai conversar com o neto, ele vira o carro e ele atravessa o carro, quase me pega de frente no meio. Eu só buzinei, freiei e tirei. O tempo todo Satanás, quando você vê, o negócio está pegando, o negócio está gemendo, o negócio está sangrando, o negócio aqui, pode glorificar o nome do Senhor, porque está chegando coisa boa de Deus para a tua vida. Então quais são hoje as 3 vozes contrárias que você vai vencer? A primeira voz é o conselho do ímpio, Salmo 1:1. O conselho do ímpio é sempre aquela voz que quer mexer nas tuas motivações, no seu potencial. Frases como, você é tonto, você precisa pensar mais em você. O conselho do ímpio nunca colocará Deus em primeiro lugar na sua vida, nas tuas motivações. Toma cuidado. Quem não é amigo de Deus não serve para ser seu amigo. A Bíblia fala, bem-aventurado o homem, o quê? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Volta lá o primeiro, volta. Ímpio, conselho de ímpio, gente que não tem vida com Deus. Vê lá, pecadores, a pessoa que vive a vida do jeito que ela quer, e não se assenta na roda dos escarnecedores, que não entendem o teu processo. Então você abre o coração, você serve a Deus, seu coração é de Jesus, você vai abrir a tua vida para falar, vão escarnecer de você, por quê? Porque não vão entender o que é Deus trabalhando na sua vida. E se você traz a tua luta espiritual para um ambiente que não tem nada de Deus, a boca do inferno vai se levantar contra a tua vida para te escarnecer e minar a tua fé. Então a primeira coisa, vença o conselho dos ímpios. Não dê ouvido ao conselho de ímpios. Dê ouvido ao conselho da palavra. Vai. Você quer receber conselho? Pega o livro de Salmos, pega o livro de Provérbios, pega o livro e vai lendo, você vai ver cada frase, cada versículo, é uma chamada, é uma instrução. Então Deus está falando, é tempo de você fechar os ouvidos, é tempo de você parar de ouvir estratégias de pessoas que não oram, que não têm vida com Deus.
Cuidado com pessoas que também que se dizem de Deus, que dizem que estão orando, mas os seus resultados não estão adequados com aquilo que fala, que estão vivendo. Não vão atrás dessas coisas. A primeira conselho é esse: o conselho do ímpio. Você vai vencer. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Guerras e dificuldades em momentos, muitos se levantam com conselhos para tirar o seu foco. Não saia do foco, tome cuidado. Cuidado com os conselheiros de plantão. A segunda voz é a voz do conselho daqueles que se dizem irmãos. Olha o que diz. 2 Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 3. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para a noite? Volto aqui o versículo 3. Jonadab era um homem muito sagaz. Depois você vê a etimologia da palavra sagaz, tá? Vai continuar, versículo 4. E lhe disse: por que tanto emagreces de dia para noite, de dia para dia? Ó filho do rei, não me dirás? É o conselho aí, ó. O cara que está vendo a sua luta assim, tá, e quer entrar na história. Então lhe disse Aminon o que ele nunca deveria ter dito: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Olha o conselho do cara. Sabe que não pode se envolver com gente da mesma família. Não me deu. O sagaz é esse. Ele não está preocupado com o princípio. Ele não está bom, está vendo você crescendo, ele quer que você, a palavra é essa, se lasque também. Hã? E aí ele deu a ideia, falou: ó, se finge de doente, deita na cama, quando o teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha me dar de comer pão, pois vendo-a e eu preparar... Desculpa. Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Vai lá, continua. Deitou-se, pois, Aminon fingiu de doente, vindo o rei visitá-lo. Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Para o pai, o que ele falou? Então Davi mandou a Tamar à sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Não é? Qual o problema? A irmã cozinhar para o irmão? Aí o problema está aí. Vai lá, vai, meu filho. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez o bolo. Olha ela, toda boa intencionada. Diante dele os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele. Imagina ela fazendo e ele só mirando a hora do bote. E recusou de comer. Disse a Aminon: fazer retirar a todos da minha presença. Aí chegou o espírito da loucura e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traz-me comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos e fizeram o que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. E quando lhe oferecia para que comesse, pegou-lhe e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura.
Porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Olha que loucura. Então a pessoa sagaz, ela é tomada por um sentimento que ela não mede. Você vê a história de uma família que tinha uma promessa de Deus e que sofreu dentro da família um abuso sexual. E você vê que esse espírito não escolhe pessoas. Ela não é só para uma fatia de pessoas. Esse espírito ele pega, sagaz é o adjetivo que descreve uma pessoa dotada de extrema facilidade para comprometer as coisas, astutas e perspicaz. É aquele indivíduo que demonstra esperteza, agilidade mental e facilidade para resolver situações complexas ou perceber segredos. Essa parte aqui, pessoa com facilidade para resolver situações complexas, situação completa, e perceber segredos. O que é perceber segredos? Arrancar da pessoa, tentar arrancar de mim, de você, segredos. E quando ele arranca, você fica na mão dele. Eu repreendo da tua vida hoje tudo aquilo que roubou segredos da tua vida. Tudo aquilo, eu estou denunciando esse mal, eu estou denunciando. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai trazer confusão na cabeça dessa pessoa que usou de forma sagaz para arrancar coisas. Irmãos, tem gente que é assim. Ele é um manipulador, ele tem gente ao seu lado, ele pega o coração de um, pega o coração de outro e vai usando pessoas ao seu favor. Ele é o endemoniado, joga todo mundo contra todo mundo e ele saiu vítima da história. Aitofel estava fazendo isso, jogando todo mundo contra o rei, ele lá. Por quê? Porque a nora, ele se envolveu com a nora dele, de vez ele lá resolveu, eu estou mal, você fez isso na sua casa, com a minha família. Não poderia ser feito assim, mas aonde há um erro, há uma situação, o diabo quer trazer destruição. Eu quero declarar, eu estou liberando essa palavra para a tua vida agora. Eu libero a palavra de perdão sobre você. Se você errou, você ficou com vergonha de procurar uma autoridade falar, de abrir o coração. O que vão falar? Agora é o problema o que vão falar, porque você colocou na mão de coisas, de pessoas que não deveria ter colocado, e por causa disso você vive essa história. Só que hoje Deus está dizendo, eu vou trazer um reset na cabeça desse povo, eu vou liberar a tua vida. Deus está dizendo, o pastor da igreja aqui está falando com você, Deus está liberando a tua vida agora, você está livre, você está livre. Aqueles que se dizem irmãos, Deus vai limpar da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Conselho do ímpio é quebrado, conselho daquele que diz irmão será retirado. São aqueles que dizem, entretanto, estão mais preocupados com a aparência do que com a essência. Irmãos, logo no início da igreja, eu peguei uma situação e eu chamei a pessoa e falei assim, nunca mais você vai ter uma atitude dessa. Nunca mais. Eu não sei de onde você veio. Realmente eu não sei como você era lá. Eu não sei como era o teu relacionamento com a liderança de lá. Eu não sei como é que é a sua vida dentro da sua casa. Mas se eu pegar novamente você fazendo isso, eu vou te expor publicamente. Porque aqui na casa de Deus, a regra principal aqui são algumas. E quais? Primeiro, amar o próximo, entender a dificuldade e respeitar os homens e as mulheres casadas da igreja. Se você está aqui com essa história, se onde você passou, não vou nem atrás da sua história, mas se você continuar fazendo isso, o próximo reunião, eu vou juntar pessoas como testemunha e eu vou te denunciar. Nunca mais a pessoa voltou. Ela passou 3 vezes na igreja e foi embora. E aí eu fiquei sabendo que essa pessoa na igreja que ela passou, ela se envolveu com 4 pessoas casadas. Arrebentou a igreja. Acabou com o ministério. Então existem coisas
que você às vezes vê o pastor, o bispo tomando nós, os pastores, tomando uma atitude, fala assim, o bispo está viajando, o bispo está doido, parece que o bispo está perseguindo. Não. É porque tem coisas que a gente sabe que Deus mostra e que a gente está zelando pelo corpo. A gente está indo atrás do lobo com pele de ovelha. E eu denuncio, meu irmão. Se eu chamar, falar, eu tive um sonho com você, vamos ali conversar, pode ter certeza que é coisa muito séria. Porque Deus está preservando a igreja. Então eu declaro, o espírito do ímpio vai sair da tua vida. O espírito que se diz irmão, não é irmão, vai sair da tua vida. E a vitória, e terceiro, a vitória nossa está em ouvir o conselho de Deus. Salmo 1, versículo 1, põe lá para mim. Salmo 1, 1. O homem que não anda bem-aventurado, o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem assenta a roda do escarnecedor. 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Posso ouvir amém? Diga amém. Glória a Deus. Eu cheguei ontem em casa, e uma coisa muito engraçada, porque do meu lado mora uma pessoa que você já sabe que eu já falei. E aí eu estava saindo de manhã, para trabalhar, às 7 da manhã, e aí um barulho no corredor. Aí eu abri a porta para descer, o vizinho da ponta estava ouvindo Cassiane, o outro estava ouvindo Casa Worship. Louvor, irmão, 7 da manhã, um louvor. Eu falei assim, bom, se tinha um crente que já se incomodava, agora tem 3 no andar. Aleluia. Tem 3 apartamentos que professam o nome de Jesus. E é assim. E eu quero declarar para a tua vida, começa a buscar, irmãos, leia um salmo por dia. Ore um salmo por dia. A sua vida vai mudar radicalmente. Posso ouvir amém, irmãos, em nome de Jesus? Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu fui buscar minha mãe hoje, e aí o meu sobrinho Jonatas, eu falei, e aí, o que você está fazendo de bom? Eu falei assim, tio, eu já li 2 livros de Jesus, e agora, antes de deitar, eu leio a palavra, com meu pai, com a minha mãe, a gente faz um culto, a gente ora, e eu faço oração, agora eu estou orando, tio, 10 anos de idade. Eu falei, meu, sério, cara? Não acredito, mentira. Não, tio, não estou brincando, estou mentindo não, tio, estou falando a verdade. Já sei ler a Bíblia, tio. Já sei, meu pai fala lá, você sabe, né, tio, que meu pai é pastor. Eu falei, sei que seu pai é pastor. Então ele fala, vai, Jojo, como é que é o negócio aí? E ele falou, tio, tô ficando bom, vou ficar bom, igual o senhor e meu pai. Eu falei, glória a Deus, porque o avô é pastor, o pai é pastor e o tio é pastor. Olha só, a avó é pastora, a mãe é pastora. Então o ambiente vai libertar, e eu quero declarar, em nome de Jesus, vai acabar todo o mal na sua casa. Quando a palavra de Deus entrar como ela precisa entrar, quando a palavra de Deus entrar como ela precisa entrar, aleluia, você vai entender, todas as decisões que você vai tomar a partir de agora serão diferentes, porque estão baseadas na palavra que você está lendo. Tem coisas que você fica, eu estou com dúvida, você vai lembrar do versículo, e Deus vai te dar direção para todas as coisas, e eu declaro, aleluia, o nosso Deus, irmãos, Ele é socorro bem presente na nossa angústia. Amém? Posso ouvir amém? A pastora Dani está hospitalizada agora. Ela teve um problema de trombose, ela usou stent há algum tempo, e esse stent deu uma enfermidade, e ela foi agora hospitalizada. E eu sei que ela está lá, a irmã dela é presbítera da igreja também, de outra denominação, está acompanhando. Eu falei, se precisar, nós vamos aí, se liberar a visita, nós vamos aí depois do culto. Eu nunca vi a pastora Dani reclamar, murmurar de nada. Poucos conhecem a história dela. E poucos sabem o quadro de saúde dela hoje. Essa mulher, ela é um milagre vivo de Deus, desde que ela chegou nessa igreja. E eu fico impressionado, porque ela teria tudo para murmurar, tudo para questionar a Deus. E ela canta essa música que nós cantamos aqui. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
Isso constrange a gente. Isso constrange a nossa vida. Eu peguei outro dia um passageiro e falei assim: eu sou venezuelano, estou no Brasil, eu sofri o mal da Venezuela, mas eu encontrei em Deus um caminho para me restituir em tudo. Hoje eu sou isso, sou aquilo, ganho um ótimo salário, porque depois que ele encontrou Deus, a vida dele mudou. Gente, eu não sei que bolha que nós estamos, muitas das vezes, que a incredulidade quer nos tomar conta. Eu não sei que muitas das vezes, como a gente costuma dizer, que aula que a gente faltou bíblica, que quer tirar a nossa consciência do que nós estamos vivendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Em tudo que estamos vivendo, agradeça a Deus. A Bíblia fala: em tudo dai graça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então ela, calada, prega mais do que muitos falando. Entre outros. Então eu quero declarar para a tua vida hoje, em nome de Jesus: vença os conselhos. Vença as vozes contrárias. E a sua vitória está em ouvir o conselho de Deus. O conselho de Deus está na sua palavra. Amém? O único dia que você vai ver eu na igreja abatido, entristecido, raivoso, é porque eu vejo alguém descumprindo um princípio espiritual. Porque eu aprendi que nada mais vai me abalar. Quando eu entendi isso, há muita luta eu deixei de viver. Eu só vivo o que Deus determinou para a minha vida. E eu declaro sobre a tua casa: saia daqui hoje diferente. Saia daqui hoje não reclamando com o que você, eu, todos nós precisamos fazer. Agradeça a Deus o privilégio de você ter na mão o que tem para fazer. Agradeça a Deus, não está dando hoje, vai dar amanhã, mas vai dar porque nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma condição. Se você reclamar, puxa vida, parece que só piora aquilo que você reclamou. Agradeça a Deus, porque o melhor de Deus está por vir na nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você com essa palavra. Vença as contradições, as situações, vença as palavras e saia do meio daquilo que você sente. Eu aprendi com um pastor, aprendi isso com meu pai que era pastor. A melhor gestão é a gestão do incômodo. O Espírito de Deus está te incomodando, eu começo a orar sobre isso. É batata. Eu oro, Deus faz. Deus fala, Deus resolve. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje é dia 8, 9. Então nós temos 11 dias para o nosso aluguel. Esteja orando, irmãos. Esteja orando. E haja também, nos ajude, que nós precisamos cumprir com a responsabilidade no dia. Amém? Levante sua mão: Senhor, eu quero orar pela tua igreja, eu quero orar pelo teu povo. Senhor, eu quero orar pela condição mental e espiritual deles. Pai, tem muitas das coisas que nós não entendemos porque a nossa mente não abre porque nós não oramos. Mas, Senhor, mesmo assim eu peço, abra a mente do teu povo. Mostra a consciência do que é o nosso papel como servos do Senhor. Eu desfaço da vida deles agora todas as vozes contrárias. Eu desfaço da vida deles todas as alianças de irmãos que se dizem que não são. Senhor, eu desfaço todo o conselho que envolve e que tira deles, Senhor, segredos, palavras, verdades. Eu repreendo pelo poder do sangue do Cordeiro. Como pastor dessa igreja, nós oramos pelo perdão do povo. Nós oramos pelo perdão das pessoas, nós oramos pelo perdão dos pecados, como já foi orado, mas como pastor eu declaro, eu reafirmo, eu endosso essa palavra, perdão de pecados sobre a vida do povo, nome de Jesus. Nós não ficaremos, nenhum deles ficarão na mão do acusador. Ah, Deus, em nome de Jesus, muitas pessoas que eu conheço hoje em toda a minha vida, principalmente nos dias
Muitos não conseguem desvencilhar, cortar laços, romper vínculos, porque sabe demais de suas vidas. E eu dou a palavra agora que vai romper os vínculos que não eram necessários. Tudo que é desnecessário será rompido hoje. Eu declaro que o teu povo será livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Se há um Deus que sabe de todas as coisas, não nos acusa. Por que o homem quer pegar para acusar? Então hoje, em nome de Jesus, nós liberamos a vida do povo, nós liberamos a vida da tua igreja, nós liberamos a vida das pessoas. Ó Deus, traga a limpeza para a vida deles, traga a libertação, livra, Deus. Eu libero o perdão, mas eu libero a palavra da limpeza na vida deles também. Abençoa, fecha, Pai, as brechas, traga, Deus, o teu povo a realidade do arrependimento e da santidade. Eu abençoo, declaro a vitória pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, eu desfaço todo o conselho maligno e eu declaro a palavra do Senhor como vitória sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pode voltar ao seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Pega esse envelope na sua cadeira. Irmão, se você não pegou o óleo, leve o óleo para a sua casa, unge a geladeira, a despensa, unge o guarda-roupa, unge. Eu lembro lá em Barretos, que entrou um negócio, um monte de traça, começou a querer roeu a sola do sapato. Eu falei, você quer roer meu sapato? Pera lá. Comecei a ungir, acabou, foi embora. Unge, né? Ainda bem que o nosso tesouro, a prata, a traça não vai corroer, nosso tesouro está no céu, amém? Mas enquanto a gente está na terra, né, vamos fazer o que precisa ser feito. Unge a tua casa, o teu carro, o teu esposo, o teu animal. Tem animal? Papagaio, periquito, cachorro, gato. Vai ungindo, unge a porta da casa. Tem gente que fica na porta da minha casa. Unge óleo lá. Lembra aquele pó de mico que jogava assim, precisa sair correndo? Então, que esse óleo seja o pó de mico assim. A pessoa vai sentar lá para tirar a tua parte. O óleo vai dar coceira. A pessoa vai dizer, sai fora. É sentar aqui, dá um monte de coceira. Não vou sentar mais aqui não. Vai lá e vai ser uma bênção. Unge o carro, unge a sua panela, unge a sua despensa, unge a carteira, unge o celular, onde está a conta do banco. Vai ungindo, vai declarando. Se você não crê, quem que vai crer no teu lugar? Vai ungindo, vai declarando, vai fazendo. E Deus vai te dar vitória. E em cima disso, faça que o Senhor te abençoará. Leva um adesivo, coloca na geladeira, coloca na casa, coloca no carro, coloca. Vai colocando e Deus vai te dar graça. Em nome de Jesus, amém? Pega esse envelope. Nós oramos, Senhor, e declaramos a vitória sobre o teu povo através dessa oferta. Que o dízimo, a oferta, seja um divisor de águas na vida dos teus filhos. Nós repreendemos todo o mal, toda ação maligna que retém, que está retendo. Está quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro. Todo o mal seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro e abençoo agora. Eu declaro a vitória sobre a vida do teu povo. Nós liberamos a prosperidade, a multiplicação, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Entrega ao Senhor a tua oferta, o teu dízimo, e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Domingo, algum aviso? Só Arraial, por favor, divulgue. Peça a nós que a gente mandamos cartazes para divulgar. Manda para alguém. Traga, irmãos, é bênção em nome de Jesus, amém? Eu espero que você venha, né? Outro dia eu estava trabalhando, e aí eu estou com o carro parado no farol, fui deixar um passageiro assim, a quermesse numa igreja católica, na Zona Norte, assim. Meu irmão, pensa na quermesse bonita. Negócio ajeitado assim, telão assim, negócio, banda de sertanejo, de forró lá, disso aqui. Aí olha lá, o irmão com vinho na mão assim. Aí desci do carro, não aguentei. Falei, e aí, irmão? E aí, cara? Ô, bispo, pelo amor de Deus, cara. Não conta não, não fala nada não. Falei, não, só vem te cumprimentar. Mas você vai na arraial da sua igreja? Não, eu vou. Vai, se você não for, eu vou dedurar. Vou dedurar, não nada. Só abusando com ele. Eu vou dedurar o seu pastor lá que você... Eu vi você na arraial aqui e na quermesse aqui de Santo Antônio, você não foi lá, não vai na quermesse de Jesus Cristo. Vou contar para o seu pastor, viu? Eu falei, não, bispo, pelo amor de Deus, é que eu estou com a minha família aqui. Falei, mas tomando vinho, irmão.
É, e esse aí é quentão mesmo, porque é feito com pinga e tal, não sei o quê. Eu falei, não, bicho, me perdoa, sabe como é que a carne é fraca? Eu falei, eu sei que a carne é fraca. Aí virou resenha. Mas ele ficou traumatizado. Então, assim, irmãos, traga a pessoa para o nosso arraial, né? O pessoal que está fazendo as coisas com tanto esforço aí. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção. Que é organizado, é tudo limpinho. E vai ser melhor ainda esse ano, em nome de Jesus. Levante sua mão, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Amém? Tchau, vai na paz. Valeu.